Plano de Estudo Tutorado, 4º ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, História. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 1 de História do 4º ano, PET, volume 4. Tema: o povo que morava em Pindorama. Caro estudante, nesta nova etapa falaremos sobre a formação da sociedade brasileira. Nosso povo teve por origem e influência cultural 3 principais povos: indígenas, portugueses e africanos. E no percorrer da história do Brasil, com seus movimentos migratórios, outros povos se somaram a essa diversa formação. Os primeiros habitantes do Brasil também deixaram sua marca. Pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território que hoje forma o Brasil é bastante antiga. Ela pode datar de pelo menos 20 mil anos. Historiadores e arqueólogos estudam essas populações por meio do exame de vestígios, como artefatos de caça, fósseis, peças de cerâmica, pinturas rupestres, entre outros. Os locais onde esses vestígios do passado são descobertos e avaliados são chamados sítios arqueológicos. Povos indígenas, os nativos de Pindorama. Antes da chegada dos portugueses, alguns grupos indígenas, como os tupis, chamavam essa terra de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em diversas aldeias e etnias. Alguns desses grupos compartilharam o mesmo idioma e os mesmos hábitos e costumes. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há pouco mais de 896 mil indígenas no país. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Vieram em uma esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Para saber mais, os indígenas, raízes do Brasil, e aí tem o link para vocês acessarem. Atividades. Número 1. De acordo com o texto, como o povo tupi, nativos da nossa terra, chamava o que hoje chamamos de Brasil? A. Pindamonhangaba, Pindorama, terra de Santa Cruz, Brasil. 2. Leia as questões com atenção. Coloque V se forem verdadeiras e F se forem falsas. Até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil não era habitado por povos nativos, ou seja, povos naturais dessa terra que se formaram aqui. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em nações organizadas, cada uma com seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. No dia 24 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Então aqui você vai marcar letra B, Pindorama. Como o povo tupi, nativos da nossa terra, chamavam o que hoje chamamos de Brasil. O que hoje nós chamamos de Brasil, antes eles chamavam de Pindorama, letra B. E aqui nós vamos colocar VUF no número 2, então até o ano de 1500, o território que hoje pertence ao Brasil não era habitado por povos nativos? Sim, era. Então, essa aqui é falsa, letra F. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Sim, verdadeiro. Esses povos viviam em nações organizadas, cada um com seus hábitos e sua língua. V. Historiadores afirmavam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Verdade, então, letra V. E aqui no dia 24 de abril de 1500, não, né? Foi no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, mais exatamente onde hoje está o município de Porto Seguro. Então, essa aqui é falsa, porque foi no dia 22 de abril.
3. O nosso país foi chamado pelos tupis de Pindorama, na chegada dos portugueses de Terra de Santa Cruz, e depois foi chamado de Brasil por causa da madeira extraída pelos portugueses. Na sua opinião, qual é o melhor nome? Explique sua escolha. Então, desses nomes aí, qual para você é o melhor nome? Aí você vai colocar e vai explicar a sua escolha. Mudanças e conflitos. A primeira atividade econômica dos portugueses na América do Sul foi a extração do pau-brasil, uma árvore existente nas florestas do litoral, utilizando mão de obra indígena. Do pau-brasil, os portugueses obtinham madeira para fazer móveis, instrumentos musicais e até navios e corantes para tingir tecidos e fabricar tinta para escrever. O contato com os portugueses trouxe muitas mudanças na vida dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, muitos hábitos e aspectos da cultura dos indígenas foram assimilados pelos colonizadores. A relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e, de diferentes maneiras, tentaram resistir à escravidão. Milhares de indígenas adoeceram e morreram ao entrar em contato com doenças dos colonizadores europeus. Muitos grupos foram mortos pelos colonizadores em combates, massacres e trabalhos forçados. Outra mudança causada pela presença dos portugueses foi o deslocamento de populações indígenas do litoral para o interior. Em nossos dias, os povos indígenas que restaram estão espalhados pelo Brasil. Esses grupos, porém, não moram apenas no interior e em terras indígenas demarcadas. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, dos pouco mais de 896 mil indígenas do Brasil, cerca de 324 mil vivem em áreas urbanas. 4. Encontre os 7 erros. Então, vocês estão vendo aqui, olha, e vocês vão encontrar os 7 erros nessa imagem aí. Os povos indígenas influenciaram a cultura brasileira. As populações indígenas, principalmente as que permaneceram nos locais onde os não indígenas se estabeleceram, tiveram uma enorme influência na cultura brasileira. Elas se misturavam com os afrodescendentes, com os europeus e com os asiáticos, que aqui chegaram e transmitiram seus conhecimentos, linguagens, hábitos e tradições. Na alimentação, o hábito de consumir mandioca, milho, peixe, tapioca, etc. Na linguagem, o uso de palavras principalmente de origem tupi e guarani, nomes de frutos, locais e acidentes geográficos como mandioca, abacaxi, caranguatatuba, pindamonhangaba, Itararé, Arapuã, etc. Nos hábitos, dormir na rede, tomar banho todos os dias, etc. Então aqui nós vamos marcar os erros. Dá uma olhadinha aí que com certeza você vai conseguir achar tudo direitinho. Aqui tem, olha, tá faltando, tá vendo de cima? Então esse aqui tá fácil, né? Não foi difícil achar. Aqui tem essa árvore aqui, ó, essa copa de árvore, e aqui não tem. Então um erro. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu acho que é assim, olha, aqui tá diferente, tem essa pontinha aqui, aqui não tem. Então, segundo erro. Depois a gente tem aqui também, olha, aqui é maior, tá vendo? Essa varinha aqui, ó, da oca, né? Então, essa madeirinha aqui tá diferente. Então, mais um erro. 3. Aqui na Índia, olha, tá vendo? Tem aqui, mas não tem aqui. 4. Depois aqui, achei outro, olha só como é que tá aqui, vendo? Ó, e aqui já tá diferente. Então, 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem essa vasilha, ó, tem aqui, não tem aqui. Também na mão do cascão tá diferente, olha. Bom, então eu acho que tem todos aqui, né? Vocês vão conferir aí. Mas aqui, ó, um erro, vendo? Olha lá em cima, aqui um erro, aqui outro. Aqui também, ó, tá diferente do de cima, o de cima tá maior. Então, 1, 2, 3. Aqui outro, 4. Aqui perto da boca do nariz da Índia, 5. Aqui 6, que não tem aquela vasilha lá, aquele objeto.
né? 6. E aqui na mão do Cascão tá diferente, o objeto que ele tem aqui é diferente. Então, 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então, com os 7 erros, nós encerramos as atividades da semana 1 de História do 4º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, não for inscrita ainda. Grande abraço e até o próximo!